muita luz, muita paz a todos, boa tarde. Então, no último módulo de nosso curso sobre a vida após a morte, agora nós vamos falar das pessoas mais iluminadas, mais elevadas aqui da Terra, né? Como elas são recepcionadas, o que acontece com essas pessoas após a morte. Vamos tentar entender. Vamos começar a falar, né, de alguns mestres. Vamos falar do Yogananda. Yogananda é um mestre muito conhecido, né? Como será que Yogananda foi recepcionado após a morte? Né? Olha a diferença, vocês vão perceber a diferença, tá? A diferença. Deixa eu tentar colocar para vocês aquela ideia dos planos astrais, né? Nós temos né, o que a gente já falou para vocês, né? Umbral, superfície, penumbral e o plano da luz e o dos ascensionados. E claro, lá em cima o plano de comando. Né? O comando do projeto Terra. Muito bem. Uma alma como o Yogananda, por exemplo, esses caras tinham um grau de relacionamento com o plano invisível, com o plano espiritual muito poderoso, muito forte. E o nível de sabedoria, o nível da forma da vida como ele levava, o indivíduo levava uma vida que apenas de meditação, de paz, levar um conhecimento avançado, levar um conhecimento esotérico para as pessoas. E quantas pessoas no mundo ele não influenciou de forma positiva, de forma elevada? Um mestre, um instrutor da humanidade. Que karma ele adquiriu? Entendeu? Então, uma pessoa dessa, ela planta, né, a luz. Ela planta a luz na Terra. Ok? Ou seja, ele utiliza o seu Dharma, né, para plantar a luz. Então, certamente, vai colher a luz. É a lei, é uma lei para todo mundo. Né? Então, veja bem. Esse indivíduo, mesmo em vida, olha, mesmo em vida, ele já começa a colher os frutos da sua luz plantada. Tá? Os espíritos de luz, os espíritos que estão nestes níveis superiores aqui, ó, já vão se aproximar dele aqui em vida. Em vida, ele recebe os presentes. Ele recebe a luz. Esse indivíduo, à noite, é levado para as cidades astrais, é levado para os planos astrais superiores. Esse indivíduo estabelece um nível de sabedoria, um nível de amor muito grande. Tá? E a sua passagem, a sua morte, é uma comemoração muito grande. Inclusive, Yogananda, né? Ele, quando o corpo dele morreu, os discípulos deles ele entrou num certo tipo de transe, tá? Meditativo, e ele morreu, certo? Os médicos constataram a morte dele, mas os discípulos tinham medo de enterrar ele, porque ele não cheirava mal, não se decompunha e gerava sândalo, um cheiro de sândalo o tempo todo. Ele ficou algumas semanas e os discípulos depois é que resolveram enterrá-lo, porque realmente ele não estava mais ali. Né? Então, ou fazer a cerimônia, né, tal. Então, veja bem, esse indivíduo, ele tem um poder sobre a própria matéria dele, né? E o nível de sabedoria se torna tão grande que ele, veja bem, ele transcende a morte. Olha, transcende a morte. O que é transcender a morte? Deixa eu vou explicar para vocês. Esse indivíduo,
ele tem uma relação tão profunda com o plano superior, com o plano espiritual, com toda essa elite do pensamento, que ele só morre a hora que ele quiser. Ok? Então, claro, ele vai percebendo que a partir do momento que ele vai envelhecendo, o corpo já não vai acompanhando mais, tal, e toda a missão que ele tinha que fazer ele já cumpriu na Terra. Quando se chega a essa conclusão, ele fala assim, bom, então eu vou partir deste mundo. Buda fez isso. Buda partiu conscientemente. Ele despediu de todos os discípulos e foi lá, sentou e entrou, que os mestres chamam do derradeiro Mahasamadhi. Mas, na verdade, é um abandono do corpo consciente da matéria. Não é um suicídio, tá? Não tem nada a ver com suicídio. É de comum acordo com o seu conselho kármico, é de comum acordo com as potestades celestiais, que chega a hora da sua partida. E essa partida não precisa ser trágica, não precisa ser um acidente, não precisa ser uma morte violenta, certo? É simplesmente um sentar, cruzar as pernas, sair fora do corpo e desconectar o cordão de prata. Tá? Então, essa é a transcendência da morte. Você controla a sua morte, a sua partida definitiva do plano material, do plano físico. E lá, do outro lado, é claro que você não vai passar por aqui. É claro que você não vai ficar nem no penumbral. Você já vai estar lá neste plano ou até junto com os ascensionados. Pode ter certeza. Um mestre como Yogananda, né? Você está entendendo? Chico Xavier é outro cara que ele passa um tempo aqui na cidade do nosso lar até restabelecer aquelas conexões de corpo, de energia do corpo astral, e depois já vai lá para cima aqui, ó. Entendeu? Está aqui, Chico Xavier está aqui. Não tem discussão. Você não adianta procurar aí no umbral, pelo que você não vai achar. Né? Então, é tão bom você ser esse tipo de gente em vida aqui na Terra. Você colocar a sua vida a serviço da luz. A sua jornada a serviço da luz, a serviço do conhecimento, a serviço do auxílio da humanidade. Quantas pessoas não fizeram isso? Né? Quantas pessoas não fizeram isso? Você vai perguntar, e o Osho, professor? O Osho também é um cara que está na luz. Tá? Está na luz. Todos esses mestres maravilhosos que nos ensinaram tanta coisa maravilhosa estão na luz. Estão na luz. Né? Muitas freiras, muitos sacerdotes, também católicos, cristãos, que dedicaram sua vida a auxiliar, mesmo não tendo aquele grau de consciência, eles passam um tempo aqui, ó, no penumbral, questão de 1 ano, 2 anos, se recobra, se reestrutura, cria uma nova personalidade, que ele era uma pessoa boa, uma pessoa amorosa, a fim de levar a luz e o conhecimento, mesmo que ele não soubesse aqui. Então esse indivíduo já pode ser elevado para a luz também, pelo seu esforço, pela sua dedicação ao próximo. Tá? Então, é uma classe muito grande de gente nesse planeta que fizeram missões maravilhosas como essa, né? E levaram o conhecimento a todo o planeta. Tá? Pessoas como essas, às vezes atingiram muito mais pessoas do que Jesus quando andou na Terra. Porque naquela época, vocês têm que entender que não tinha internet, não tinha jornal, não tinha livro, não tinha nada. Se você não tivesse contato com Jesus, você não tinha contato. Sabe? O cara morava a 2 quilômetros de Jesus, nunca viu Jesus na vida. Né? Você tá entendendo? E hoje em dia, essas pessoas, elas atingem, pela mídia que nós temos, uma quantidade de pessoas muito maior do que Jesus atingiu naquela época quando estava vivo. Tá? É claro que a sua obra, assim como a obra de Jesus permaneceu até os dias de hoje, a obra desses mestres vai permanecer também por muito tempo na face do planeta Terra. Né? Porque isso a gente vai preservar, o trabalho do Osho, todos os livros do Osho, os discursos, os trabalhos do Yogananda, o discurso do Yogananda, tudo isso está preservado. Tudo isso está a serviço da humanidade, mesmo depois da morte. Ele continua semeando a luz nesse mundo. Né? Então, por isso, gente, que esses indivíduos, né, eles estarão em breve partindo do planeta Terra. Eles ascensionam
né? Alguns continuam trabalhando pelo projeto Terra, não vão reencarnar mais. E geralmente alguns desses ainda vieram para a missão. Eles vieram com um grau de abertura muito avançado, porque já eram seres que estavam na luz. Desceram a superfície densa e não se corromperam. Isso é importante. É importante você descer na superfície e não se corromper pela densidade do planeta. Tá? Isso é muito importante também, né? E aí, esses mestres vão ser, mesmo após a morte, grandes trabalhadores a serviço do plano mais denso, a serviço dos mundos mais densos da superfície planetária. Vocês entenderam? Tem perguntas? Professor, grandes mestres que descem dos ascensionados e da luz, eles exigem grande energia, grande concentração para não se corromper aqui no umbral, vamos dizer assim, na Terra. Não, não é isso daí. Tudo está na consciência do ser. Tudo está na consciência do ser. Tá? Por exemplo, uma pessoa que vem com essa luz, desde criança, desde muito cedo, ela é muito diferente de todo mundo. Ela é muito diferente. Né? O foco dela vai estar sempre voltado a uma outra condição, a outra natureza. Né? Tem um filme, por exemplo, que eu recomendo para vocês, é um filme que fala de um discípulo do Yogananda. Tá? O filme se chama A Resposta, em inglês, The Answer. Tá? Vocês podem procurar na internet, se conseguir achar. Eu tenho esse filme em pendrive, eu tenho esse filme, tá? Mas é difícil mandar para vocês, porque ele é muito grande, né? Então, teriam que chegar até mim e eu passar por um pendrive para vocês. Né? Quem não viu ainda comigo, quem não participou do acho que eu já exibi ele várias vezes. Então você vê que desde criança aquele indivíduo era um indivíduo completamente diferente. Era um menino que não aceitava este mundo como ele era, não aceitava as coisas como era, e passou a vida inteira em busca de uma resposta. Aí quando ele encontra o mestre, quando ele encontra a Yogananda, ele, tá tudo aquilo que eu quero. Todas as respostas estão aqui. E ele vai e se torna um discípulo praticamente número 1 do Yogananda. E após a morte do Yogananda, ele é o grande, né, mestre, escreve mais de 100 livros. Ó. E velhinho, morre com 90 e poucos anos. E a vida inteira levando a mensagem de Yogananda, levando essa mensagem espiritual para o planeta também. Então, as almas, quando elas são almas, nada corrompe ela aqui, tá? Nada corrompe. Elas são almas evoluídas, são almas elevadas espiritualmente. Nada as corrompe. Tá? Professor, pessoas que já pagaram todos os seus karmas e só estão acumulando dharmas, normalmente eles vão já direto para os planos da luz e ascensionados? Isso. Ou passam um tempo ainda no penumbral só para se readaptar a essa matéria mais densa? Isso vai depender muito do estágio do indivíduo. Vamos pegar um médium, né, como o Chico Xavier, por exemplo. A gente não sabe, né, o próprio Divaldo, o próprio Valdo Vieira, ele tem muitas coisas ligadas ao mundo. A gente precisa saber qual que é o nível de conhecimento que ele tem do outro lado, das formas de pensão, dos ETs, por exemplo, que ele não sabe nada sobre ET, saca? Então, é claro que às vezes esses indivíduos, após a morte, eles vão galgar um degrau. Mas eles passam pouco tempo. Aqui eles ficam um determinado tempo, se estabelece, já parte para cima e vai partindo. Né? Aí ele tem contato com grandes mestres da luz, seres extraterrestres, vai tomar consciência estelar, tomar consciência da galáxia, da vida na galáxia. Tá? Tudo isso tem um degrau dependendo da consciência do indivíduo. Olha que coisa interessante. Enquanto uns estão ascensionando, outros estão presos no ódio, outros estão presos no conflito, no suicídio, em tudo que está acontecendo aqui embaixo apenas. É por isso que eu falo para vocês, gente. Né? Os projetos planetários são extremamente organizados. Essa massa de espíritos umbralinas, elas não têm acesso à tecnologia para fazer uma viagem interestelar e perturbar outro planeta, outro mundo. E não vai fazer isso.
Só tem autorização para fazer viagem interestelar pessoas que estão na luz e aqui. E aqui. São essas 3 esferas que navegam nas estrelas. Penumbral não navega nas estrelas. Não navega. Está preso em cidades astrais. Então, o universo não é cheio de gente fazendo guerra entre planetas, entre mundos. Não existe isso. Tá? Então, é muito importante que vocês entendam isso. O projeto de Jesus, de Buda, foram trazer pessoas ascensionados para a Terra para iluminar outras pessoas, certo? Os grandes mestres descem à superfície da Terra com o único intuito de auxiliar, levar luz e ensinamento às trevas profundas da superfície. Isso é um projeto. Antes de encarnar, essas pessoas se reúnem lá em cima, tá? E tudo é preparado para a sua descida. Então se escolhe um lugar, uma família, né? Escolhe que ele vai encarnar até próximo a um mestre, como o Yogananda. O Yogananda teve muitos mestres da Índia, certo? Que orientaram ele na fase mais jovem e tudo mais. Aí quando ele estava pronto, o mestre dele, não, pode ir para o Ocidente, você vai trabalhar lá, você vai levar essa mensagem lá para o Ocidente. Entendeu? Então, tudo é planejado. Chico Xavier, por exemplo, toda a vida dele foi planejada, toda a mediunidade dele foi planejada, antes de encarnar. Não se faz isso com um espírito ruim. É o espírito que já estava preparado, né, para ser médium. É claro que quando ele encarna na densidade, naquela família pobre, num lugar totalmente sem conhecimento da espiritualidade, tudo católico, vai sofrer uma pressão na infância. Você está entendendo? Vai sofrer uma pressão. Mas é interessante que você vai ter uma amostragem diferente. Por exemplo, as 2 amostragens que vieram juntas no mesmo tempo, eu olho assim com essa visão. Tá? Presta atenção como é que eu vou analisar para vocês. Tá? Eu vou pegar 2 médiuns aparentemente antagônicos. Né? 2 médiuns aparentemente antagônicos. Chico, né? Xavier e o Valdo Vieira. Ok? Então, o Chico, né, vem numa família pobre. E o Valdo Vieira numa família rica. Ok? Olha as 2 amostragens, os 2 polos da coisa. Tá? Chico Xavier vive uma infância, né, sofrida, né, com a sua mediunidade. O Valdo Vieira não teve uma infância sofrida. Tá? Ele teve acesso à cultura, a livros, à família e tal, e, claro, foi até formado em medicina. Foi estudar para medicina. Ok? E o Chico Xavier, praticamente, eu não sei o grau de estudos do Chico. Ele fez aquele que se chamava secundário para nós, ou colégio, ou só fez o primário? Né? Verifica para mim, é que naquela época era muito difícil as pessoas chegarem até o secundário, as portas da faculdade, por exemplo, como nós hoje, que é o chamado colegial, pelo trabalho, por tudo que tinha que ser feito para sobreviver, né? Eu não tenho essa certeza, mas vocês vão, né? Porque a gente tem que tomar cuidado, porque quando o cara está incorporado, é um grau de conhecimento que vem. Quando ele não está incorporado, é a pessoa que está ali. É a vida dela, é o conhecimento dela que está manifesto. Vamos dizer que pela nossa pesquisa, só o primário. Nós sabemos que culturalmente você só se alfabetiza no primário. Você só aprende a ler e escrever, basicamente, a somar umas continhas. Certo? Mas você não consegue interpretar textos filosóficos sofisticados, tal. Por isso valoriza muito, né, o trabalho do Chico também, né, de todas as obras que ele fez, né, quando o espírito estava incorporado. Então,
Veja bem, o Chico Xavier, né, lá, vamos pegar no astral lá, né, os dois estavam antes de encarnar. Então, os dois médiuns, praticamente a mesma idade, mesma época, se encontraram, psicografaram obras juntos. Olha que interessante. Tá? Você está entendendo? Então, tudo bem. Mas o Valdo Vieira era um espírito totalmente diferente do Chico. O Chico seguiu uma coisa de, segundo o próprio Valdo Vieira fala, que o Chico queria ser santo. O santo, baseado no santo da Igreja Católica, né? Naquele formato dos santos da Igreja, aquelas pessoas perfeitas. O Valdo sempre foi, vamos assim dizer, no bom sentido, um porra louca. Né? Uma linguagem mais estúpida, ele era, falava, você está entendendo? Escreveu livros ele mesmo, não psicografado, tem um livro de projeção de geologia, cadê essa grossura assim? Certo? Pela própria cultura dele. Você não tem um livro escrito pelo Chico Xavier, você só tem livro psicografado pelo Chico Xavier. Vocês estão me entendendo? Isso significa, né, o grau de cultura. Por exemplo, o Valdo Vieira, quando vai para uma entrevista na televisão, porra, ele é um médico, ele detona o entrevistador. O Chico já era humilde, o Chico tinha medo dos entrevistadores. Sabe, o Chico, ele ficava sempre acuado, coitado. Você está entendendo? Você pode ver no Pinga Fogo, outros programas que o Chico Xavier vai, porque naquela época ninguém acreditava em mediunidade, cara. Para todo mundo ele era um charlatão. Né? E é duro você lidar com uma... Você está lá no interior, veja bem, você está lá no fim do mundo, né? Nunca foi uma televisão, e você chega na frente das câmeras da televisão. É complicado. Sabe? Se você não tiver um determinado nível de conhecimento, você não sabe o que fazer na frente das câmeras. Bom, mas tudo isso para mostrar que o plano astral planejou dois tipos de médium, né? O Chico, humilde, simples, fazendo todo aquele trabalho, e o Valdo, né, com grau de cultura, conhecimento, que podia influenciar uma sociedade mais intelectualizada. Né? Certo? Aqui no Brasil. E lá na Bahia, veja bem, na Bahia você tinha... O domínio era do candomblé, na Bahia. O candomblé sempre dominou a cultura baiana. Certo? Aí você manda o Divaldo lá, né, que é um médium que várias vezes procurou Chico Xavier, sabe? E o Chico falava assim, não, Valdo, você é uma luz como eu, então você tem que brilhar em outro lugar. Se a gente se juntar, não vai adiantar nada. Você tem que iluminar outro, você é um poste de luz, você tem que iluminar outro lugar. Vá e faça o seu trabalho. E foi o que ele fez. Fez o trabalho dele, construiu toda aquela obra lá. Então essas pessoas, é óbvio que essas pessoas são extremamente especiais. É óbvio que após a morte, você vai ter, o indivíduo já chega lá, conhece todo mundo. Ele conhece as pessoas. As pessoas que estavam, os amigos dele no plano espiritual, que estavam ao lado dele, é que vai recepcioná-lo após a morte. E outra, o indivíduo dele já sabe onde vai, ele já visitou as cidades astrais, todo lugar, já conhece tudo lá. Então não vai ter novidade para ele após a morte. Ele não vai ficar perdido, confuso, onde eu estou. Né? Você está entendendo? Então até aí tudo bem. Sacou? Então é bem por aí. É muito diferente. Esses espíritos, a relação deles com o outro lado e com a própria morte é algo muito, muito diferente de tudo aquilo que a gente falou até agora. Né? Tivemos avatares na época de Atlântida? Tivemos o quê? Avatares na época de Atlântida? Sim, tiveram dois avatares. Um se chamava Antúlio, outro se chamava Anfion. Isso já no final, na época apocalíptica. Na época apocalíptica de Atlântida. Sempre existiram mestres da humanidade. Mesmo na civilização atlântida, nós tivemos muitos grandes mestres que influenciaram a humanidade de forma positiva. Professor, o pré-requisito para ascensionar aos níveis superiores é a consciência do amor universal e a unidade da vida? Basicamente é isso. Mas você vê que engraçado, né? Todo o espiritismo nasceu na França, através de Allan Kardec. Você vai na França, ninguém sabe o que é isso hoje. Você vê o espiritismo, ele floresceu em outros países do mundo, principalmente aqui no Brasil,
através de grandes médiuns. E eu pergunto, por que aqueles médiuns na época da França não se tornaram famosos, grandes mestres famosos? Por que não psicografaram trocentos livros? E por que depois também não encarnaram na França e na Europa esses médiuns? Por que vieram aqui no Brasil e numa cidade do interior do Brasil, a mais longe de tudo, aquela cidadezinha que nem no mapa aparece? Certo? Naquela época de Chico, que nasceram desse tamanho assim, ó. Você está entendendo? É o caipira do meio do mato. Certo? Trazendo uma mensagem. Aí que está. Esse é um dos jogos importantes. O Chico era um cara que, como a mídia via ele, como os repórteres da esquerda via ele aqui no Brasil, que na década de 50, 60, era tudo marxista. É tudo aquele movimento fudido contra o militarismo na mídia brasileira. Você está entendendo? Então, como é que esses caras viam Chico Xavier? Como um grande, como um imenso charlatão. Ou seja, ele não teve nenhum apoio da mídia para o trabalho dele crescer. Não teve nenhum cientista que saiu da Unicamp, que saiu da USP, e foi lá ver o que esse cara estava fazendo. A mesma coisa agora com o Zé Arigó. Entendeu? O Zé Arigó, ele vai vir para afrontar a ciência médica. A ciência médica. Nas curas milagrosas. Eu pergunto, precisava vir um médium para afrontar os físicos? Não os médicos, mas afrontar os físicos. Tá? Você está entendendo? Eu ia adorar. Né? Porque os físicos é a classe mais arrogante que existe nesse planeta. A classe mais arrogante que existe nesse planeta são os físicos. Né? Eles não são convidados para virem na Terra para esta missão. Quem? Eles são convidados para virem na Terra para esta missão? Quem? Não estou entendendo. Os médicos que eu falei? Acho que sim. Sim, eles são convidados lá em cima e eles se voluntarizam. São seres, às vezes, que já estão no plano da luz aqui, se voluntarizam para cumprir uma missão aqui. Isso é tudo planejado. Isso é muito planejado. Tá? Inclusive, a própria morte dele foi planejada, do Zé Arigó. Foi planejada para ele ser retirado naquele momento. Tá? Professor, uma curiosidade um pouco fora do assunto. O Zé Arigó chegou a entrar em contato com o Chico Xavier ou com o Valdo Vieira? Sim. O Chico foi visitar ele várias vezes, ele e o Valdo junto foram visitar o Zé Arigó. Foram? Eles se conheciam. Né? Mas o Chico era muito medoso. Agora eu vou ver a pessoa. Olha como o Chico era medoso. O Chico tinha catarata, por que não foi lá para o Zé Arigó operar? Ele cagava de medo. Não, eu vou no médico normal, vou no cirurgião normal, não vou no Zé Arigó, não. Como é que você me explica isso? Porque, na verdade, nem o Chico sabia realmente o que estava acontecendo com o Zé Arigó. Não tinha. Essas pessoas, elas não tinham tanta informação. Eles eram bons médiuns. Mas como pessoa, eles não tinham esse nível de informação de tudo que estava acontecendo. Tá? Você está me entendendo? Qual que é o nível de evidência do Chico quando ele chega? Se o Chico chegasse lá, presta atenção. Se o Chico tivesse um nível de evidência que eu estou pensando que ele não tem, que ele não tinha, e é duro falar do Chico Xavier, você está entendendo? É duro falar. Mas você imagine se o Chico Xavier chegasse no Zé Arigó para assistir um trabalho de operação e visse toda uma tecnologia avançada sendo operada do outro lado ali. Você acha que ele teria medo de se colocar na mão do Zé Arigó? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Entendeu? Porque ele viria uma puta de uma avançada tecnologia, cirurgiões fantásticos trabalhando ali, né, ao lado. O Chico, opa, vou ser o próximo a ser operado dos olhos, pode botar eu aí. Eu estou na mão daqueles caras. O Zé Arigó era apenas a superfície de um iceberg. Entendeu? Então, a minha pergunta é, por que o Chico morria de medo e não foi cuidar dos seus olhos com o Zé Arigó? Então, o meu questionamento é até que ponto o Chico realmente via as coisas como um vidente perfeito. Né? Até que ponto o próprio Valdo Vieira também via tudo com perfeição do outro lado e interagia com os espíritos a um nível
de ver os ETs, de ver a tecnologia dos ETs, de ver tudo o que estava acontecendo. Então, eu questiono isso também. Tá? Então, provavelmente, esses médios tinham um grau de limitação. Eles tinham um grau de limitação, cumpriam a sua missão maravilhosamente bem, mas tinha uma limitação em vários aspectos. Tá? Tem perguntas? Esse grau de limitação seria, às vezes, para eles não surtarem com tanto conhecimento sem poder falar isso para as pessoas? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que todos nós, quando descemos a superfície terrestre, aqui, mesmo, nós temos um tiquinho de karma a resgatar. Não se pode dar o conhecimento total para uma pessoa aqui. Sabe? Ela é limitada dentro de certas questões. Ou seja, o mundo não pode receber tanta informação naquele momento. Então, eles limitam muito até onde esse médium vai, até onde esse médium pode ir, as informações que ele pode trazer, e toda essa discussão que nós estamos conversando aqui. Né? Professor, as pessoas que assistem o professor, elas já estão nesse caminho, nessa jornada de não passar mais pelo penumbral e sim já começar a entrar na era da luz, de entrar nesses planos superiores? Então, eu até brinco com as pessoas, né? Se você assistir todas as minhas palestras aqui, né, você não passa pelo umbral. Porque é o tempo que os espíritos vão gastar com você para ensinar um monte de coisa, para depois você sair daqui e ir para cá, você já chega lá com a bagagem, só mostrar a carteirinha, ó, aluno lá. Não, já pode entrar, pode passar aqui, já vai lá para cima, viu, Ju? Mas precisa prestar atenção na aula, viu, Ju? Você está tentando? Eu vou, depois lá em cima tem prova, viu? O cara vai fazer prova, ver se você passa ou não. Tem o neném astral. É o neném astral para saber se você aprendeu de verdade as coisas aqui. Não sabe nem o valor de pi? Não sabe nem de onde veio o pi? Por que veio o pi? Quem que descobriu o pi? Não interessa, claro que interessa. Vá. Coisa feia. Põe a câmera aí, vai ver se vocês estão aí. Não tá, não. Bota aí, vamos ver as meninas aí. Vamos ver. Olha lá, Ju. Mas não é possível. Destrava ela, tem como destravar. Tira ela do coisa e põe de novo. Aí, ó. Tira ela do pino e põe de novo, do USB. Vá, ô cambada. Você viu as discípulas que eu tenho, né? Tudo envergonhada. Parece os ET, sai tudo correndo. Tudo correndo. É verdade que as pessoas encarnadas como médiuns para resgatar um karma maiores através da ajuda de pessoas e de uma outra forma o karma seria mais difícil e demorado se ele não tivesse mediunidade? Então, existe uma discussão a esse respeito, mas aquilo que eu digo para você, todo indivíduo que está na superfície, eu posso até exigir vir com uma missão, mas, além disso, eu tenho um tiquinho de karma para resgatar, eu tenho algumas experiências para passar aqui, algumas vivências importantes que eu ainda quero viver neste mundo. Tá ok? Antes de ir lá e encarnar nos mundos intraterrenos. Né? Reencarnar em Agartha, que as leis são todas diferentes, tudo é diferente. Né? Então, às vezes, porque as pessoas que são escolhidas aqui, você tem que escolher as pessoas que têm um resquício para passar aqui, junto ao útil ao agradável. Né? O cara, além de resgatar o seu último nível de experiência na matéria, ele também cumpre uma missão. Tá? Essas duas coisas são conectadas juntas. É mais ou menos isso que acontece. No doubt, any doubt. Então, vamos continuar aqui. Agora, vamos falar de uma coisa importante. Transmigrações estelares. Muito bem, muitas dessas almas avançadas que viveram suas missões na Terra, após a morte, essas almas
rapidamente elas podem tomar uma decisão, é dado a elas a liberdade de partir para outros projetos na galáxia. Muito bem, os espíritos que estão livres de orbes planetários, quando você liberta de um projeto planetário, além de você ser um ascensionado, você é um ser livre, você não tem mais um compromisso com aqui embaixo. Você não tem nenhum compromisso mais. Você é libertado totalmente. Então você vai trabalhar agora para a Federação Estelar. Então você passa a trabalhar, para a Federação Estelar. Ok? E aí, você é um livre viajante da galáxia. Aonde as missões exigirem a sua presença, o seu trabalho, você vai estar lá trabalhando, você vai estar aprendendo cada vez mais elevado e trabalhando na galáxia. Você não tem mais nenhuma prisão ou fixação a nenhum mundo planetário. Por isso que essas pessoas aqui, quando eu falo desses extraterrestres, né, é muito primitivo você falar assim, esse aqui é arcturiano, esse é pleidiano, esse ET é isso, é zeta retículo, é tudo um grau muito grande de ignorância quando a gente coloca rótulos planetários a raças avançadas que navegam nas estrelas. Esse é terráqueo, eles não têm esses rótulos planetários mais, nunca mais. Eles são seres da Federação Estelar, né, e passam a operar na galáxia como um todo. Ou seja, qualquer mundo da galáxia é o mundo deles. Eles podem estar a qualquer momento vivendo, morando. Né? É muito engraçado, por exemplo, você assiste Jornada nas Estrelas hoje, né? É muito legal, está passando um seriado especial sobre o comandante Jean-Luc Picard. Tá? Então, você vai pegar aqueles caras, olha que é engraçado o seguinte, olha que é engraçado. Você tinha junto com Jean-Luc Picard na nave Enterprise da série, você tinha um casal, você tinha uma sensitiva, que era uma paranormal lá, e tinha o capitão, né, o imediato que eles chamam. Ou seja, eles casaram, eles tinham um relacionamento. Hoje é coisa de 30 anos depois. Eles estão bem velhos até. Eles estão num planeta, morando num planeta super bonito, que não é a Terra, tão longe da Terra. Certo? Eles têm um lugar, uma casinha bonita, que eles ficam com a família, cuidam dos filhos, num planeta maravilhoso. Você está entendendo? Então, o que significa isso? Quando você avança demais, a Terra não é mais a sua restrição cósmica estelar. Você escolhe o mundo que você quer ficar. Ok? Só que, claro, esses filmes, eles são limitados pela morte. O problema desses filmes de ficção científica americano é o avanço científico no mundo físico. Eles não têm nenhuma ligação, nenhuma percepção dessa realidade subjetiva aqui. Esse é o erro desses filmes. Até onde essa humanidade aqui vai evoluir no plano físico? Até onde? Até o momento que eles vão passar tudo para esse lado de cá. Essa é a grande sacada, que ninguém aprendeu ainda, que os materialistas não sabem, que os ufólogos materialistas também não sabem. Por isso, falam um monte de bobagem, porque o conhecimento desses ufólogos é extremamente limitado na matéria. Eles têm a visão do Jornada nas Estrelas. Eles não têm uma visão de coisas após a morte física e essa dimensão da matéria. Esse é o grande problema da ufologia hoje. E é o grande problema de todo o materialismo planetário. Toda a ciência nossa universitária é uma ciência extremamente atrasada. Extremamente atrasada. Por isso que a gente não descobre a cura da corona tão rápido. Porque as pessoas estão presas a uma visão material das coisas, não tem uma visão mais transcendental das coisas. A pergunta que tinha que se fazer é por que o vírus existe? Né? Por que ele existe? Para foder nós o tempo todo, para foder qualquer forma de vida que está aí? Qual que é a função de um vírus? Destruir a nossa vida? Não.
Entendeu? A gente tem que começar a ter um outro foco, ter uma outra maneira de encarar todas essas questões. Aí sim a gente teria uma forma mais avançada de enfrentar o problema em si. Né? As questões são kármicas. Esse planeta aqui é um planeta praticamente onde as pessoas vêm para sofrer um resgate, porque elas foram muito, muito densas, muito ruins, muito problemáticas num passado distante ou num passado próximo. Não precisa ir tão longe assim. Né? Se eu começar a mostrar umas cenas para vocês da Segunda Guerra Mundial, histórias da Segunda Guerra Mundial, que vocês jovens têm que ver, que vocês não sabem nada disso, vocês duas, tá? Para vocês entenderem o que é o ser humano, o que se fazia lá atrás. Ó, na virada, vocês podem ir longe, na virada do milênio, 1999 para 2000, teve a Guerra da Bósnia. Certo? Em plena Europa, uma revolução na Bósnia. Olha o que um cara fez. O cara juntou num salão mais de 300 pessoas, mulheres, velhos e crianças, tá? De uma etnia diferente. Ele mandou metralhar todo mundo. O capitão mandou metralhar todo mundo, matou todo mundo. Agora, o que a gente faz com o filho da puta desse? Em pleno século XX, na virada para o século XXI. Hoje, não é uma coisa de 550 anos atrás, 100 anos atrás. É praticamente ontem. Você está entendendo? O pessoal da Sérvia. Né? E esse tipo de gente que nós temos ainda entre nós. Essas almas que temos entre nós. O que nós fazemos com o filho da puta desse? Hã? Ah, os caras pegaram os caras, depois foram julgar os generais. Peraí, está aqui, ó. Hoje em dia já é mais difícil você ver, mas tem gente que faz, vai lá na África, tem os caras matam todo mundo, fica por isso mesmo. Tá? A pior coisa é você torturar e massacrar pobre. O cara já está fudido com a vida dele e vai mais fuder mais a vida do cara. Aí você não explica que tem ebola, tem a puta epidemia. O ebola, por exemplo, ele apareceu dentro de uma guerra civil sangrenta na África. Os médicos não conseguiam trabalhar porque de vez em quando eles eram atacados por guerrilheiros. Os médicos que iam cuidar dos pacientes de ebola. Você está entendendo? Então veja a situação onde surgem essas pandemias, essas epidemias massacrantes do ser humano. Tudo é muito complicado, gente. Tudo é muito complicado, tá? E aí? Esses acontecimentos que ainda vêm acontecendo, que impedem ainda do planeta entrar numa era da luz? Enquanto esses karmas pesados e densos ainda persistirem, como é que nós vamos inaugurar uma era da luz? Você não pode dar uma luz para quem tem um karma pesado para resgatar. Eles não merecem a luz. A luz é uma questão de merecimento. Né? Por isso eu digo para vocês, quem na Terra, olha o que eu estou falando, morre e vai para a luz. Quem? Quem é que morre e vai para a luz? Quase ninguém. Morre e vai para o umbral, fica lá até levar e demora para o cara subir. Você está entendendo? Quem já vai direto? Só grandes mestres, grandes pessoas, grandes grupos que já têm uma vivência espiritual, uma sabedoria muito grande. Esses caras não passam por esses estágios, eles vão lá mais para cima rápido. Né? Esses vírus surgem primeiro no astral? Como o corona? Claro, e o ebola? Eles são matrizes astrais. Todos têm matriz astral. Toda forma de vida tem corpo astral. Toda forma de vida. As minúsculas formas de vida, as bactérias, vírus, as primeiras células orgânicas, tudo isso tem uma contrapartida astral. Eles são projetos do plano astral. Tá? Eles são uma forma de vida, né? A gente pode chamar aqui, é que vocês não sabem o que é isso ainda, nanotecnologia, nanorobots, autossustentáveis. Tá? Mas só que os nossos robôs são mecânicos, né? Os robôs deles são biológicos. Uma raça avançada constrói robôs biológicos, de átomos de moléculas orgânicas. Ok? Esse é o ponto-chave da questão. Por exemplo, eu estou assistindo um seriado, assistem vocês a história, é o novo Picard, chama homenagem ao Jean-Luc Picard. Vai ter uma androide lá, uma androide tão avançada, mas tão avançada, está tão avançada
que ela mesma se acha um ser humano, até ela se descobrir que ela é uma androide. Mas ela faz sexo, ela ama, ela tem sentimentos. Ela é uma pessoa muito mais avançada que uma pessoa comum. Os caras conseguem produzir uma obra de arte, os seres humanos, nós, uma obra de arte que é melhor do que o ser humano. Em todos os potenciais. Ela é mais inteligente, ela é mais ágil fisicamente, ela é tudo melhor, sabe? Tudo melhor do que o ser humano. Esse é o ponto-chave da questão, essa é a discussão, né? Nós conseguirmos, no futuro, fazer uma tecnologia muito melhor do que nós mesmos. Essa é uma discussão muito interessante. A gente fazer um ser vivo, consciente, senciente, muito mais inteligente, muito mais avançado do que o próprio ser humano. Professor, em alguns lugares remotos apareceram alguns seres ascensionados. Aqui no Brasil, a gente teve uma onda muito grande de médiuns, de seres ascensionados. A gente pode se dizer privilegiado por conta disso? Com certeza, não tenha dúvida. Porque é aquela velha história. No mundo astral, quando as almas vão reencarnar, aparentemente reencarnar na Europa seria um must, um luxo. Mas depende do ponto de vista. Do ponto de vista material pode até ser, mas do ponto de vista espiritual não é. Qual a riqueza que você está buscando? Então, encarnar no Brasil é um dos países mais ricos espiritualmente do planeta. Coisa que a Índia foi há muito tempo atrás. Um país muito rico espiritualmente. Né? Você está me entendendo? Então, o Brasil é considerado o país do terceiro milênio, o país da nova era, aquele que vai colocar o planeta na era da luz. Todos vão nos seguir. O mundo vai nos seguir. Porque a China não tem mais nada lá. Tá? Tibete não existe mais. A Índia poderia, né? Mas hoje em dia a Índia é uma confusão danada de religiões, tal, sabe? Mas a Índia tem muito a nos ensinar. Então, é claro que no futuro, né, provavelmente o Brasil seria aquele que vai canalizar e arrastar o mundo para uma espiritualidade. Né? Você vai ver quanta gente vai vir atrás dos médiuns sensitivos brasileiros, dessa coisa brasileira. Se bem que os projetos de médiuns estão acabando, tá? O plano astral não tem mais projeto para médiuns daqui para frente. Os espíritos e os ETs vão fazer pessoalmente a coisa que tem que ser feita. Não vai usar médiuns mais. A era dos médiuns está acabando. Tá? Certo? Então é isso, pessoal. Sejam seres evoluídos aqui na Terra, invistam profundamente, porque aquilo que você planta hoje, você colhe amanhã e colhe depois da morte. Quantos espíritos eu vejo praticando Tai Chi do outro lado? Quantos eu vejo? É maravilhoso. Porque é uma arte tão fantástica, que até depois da morte ele é útil para elevar as suas energias, seu campo astral, os teus chakras, do corpo espiritual. Ok? Então, pensa nisso. Pensa nisso. Muita luz a todos. Namastê e até um próximo encontro, pessoal. Muita luz a todos.